Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan. Esse vídeo aqui é uma extensão do pós-jogo, né? Por que eu digo a extensão? Porque eu queria falar um pouquinho dos jogadores depois do jogo, né? Exatamente do pós-jogo. Durante o jogo a gente viu uma aplicação muito grande dos jogadores do Santos, né? É uma mudança de postura gigantesca assim do que a gente estava acostumado no Paulista, né? É até o título do vídeo contra o Grêmio, o título do vídeo do pós-jogo contra o Grêmio, que eu coloco, né, mudança de postura. E que bom que essa mudança de postura não ficou só no jogo contra o Grêmio, né? Ela vem sendo mantida, né, essa mudança de postura. Às vezes faltam algumas condições técnicas e táticas, mas pelo menos postura, né, a entrega, a vontade, isso não tem mudado. E especialmente no jogo de ontem, né, que o Santos sofreu muitos ataques do Vasco, assim, embora não sejam... Foram e não foram, ataques tão perigosos assim, mas você via que os jogadores estavam correndo de verdade, né, se matando de verdade, como se mataram durante esses outros jogos, né? Alguns com resultado, outros não, uns jogando bem, outros não, mas todos se matando, né? E isso é muito legal de ver, tanto que no final do jogo contra o América, a torcida grita, né, que jogando com vontade ninguém ganha do Peixão. E é uma verdade, né? Os jogadores começaram a correr, a demonstrar mais vontade, né? Contra o Grêmio já tinha sido assim, mas sempre quando a gente vê uma partida dessa, a gente fica meio ressabiado, mas essa postura se manteve. E aí a gente acha muito legal isso, né? Quando o jogador entende o que é o clube, entende a camisa, né? Embora eles entendam hoje, ainda é muito abaixo do que o Santos merece, né? De onde o Santos tem que estar, mas só deles entenderem isso e correrem um pouco mais, já faz com que alegre um pouco mais a torcida, né, que já sabe que o elenco talvez tenha as suas limitações, mas que com os jogadores se entregando fica mais fácil, né, do que ver aquele elenco modorrento que já não é tão bom, não correndo, que era o que acontecia no Paulista, por exemplo. E aí isso pode passar por vários fatores, né? Os jogadores podem ter tido um choque de realidade, o Odair pode ter dado uma baita bronca, o Falcão pode ter dado uma bronca neles, o presidente, né, que até onde se sabe não tem nada atrasado, então aumenta a moral para cobrar sobre isso. Mas uma outra coisa que também pode ter interferido muito nisso é o Alisson, né? Eu já falei aqui algumas vezes, tenho minhas restrições ao futebol do Alisson, o Odair aparentemente também, né, já que mantém ele na reserva para outros jogadores, alguns até que não deveriam passar na frente do Alisson, mas passam. E aí a gente vê que quando tem um jogador como o Alisson, por exemplo, que torce pro time, que talvez a técnica não seja tão apurada, mas ele compensa numa raça, numa vontade, se você é o jogador, você acaba passando isso pros outros, né? E eu acho que o Alisson tem uma grande parcela disso. A gente hoje tem dois jogadores que são torcedores do clube mesmo, né? Que é o João Paulo e o Alisson. E talvez eles consigam, né? E conseguem contagiar o elenco com essa vontade. Eu não sei se o João Paulo sozinho conseguia, né? E nem tô falando que os dois sozinhos conseguem, mas você ter dois caras que você consegue se enxergar ali além do campo, né? Se você consegue ver nesses dois personagens, assim, principalmente o João Paulo, que é um ídolo já, você consegue ver nesses caras no vestiário alguém que você se identifica, que fala palavras que você falaria para os outros, isso é muito importante, né? Por exemplo, contra o Bahia, o primeiro jogo do Bauerman afastado, o Alisson cita, né? Quem quer ajudar tá aqui. Eu acho que essa frase passou muito batido assim essa frase, mas eu achei essa frase muito assim do caralho, porque cara, o Alisson deu um recado assim muito muito breve assim, quem quer ajudar de verdade, o time tá aqui, e ele naquela postura de líder, tipo, exigindo que os caras ajudassem, né? Tipo, se não quer, sai. Então, quem tá aqui quer ajudar. Uma indireta clara também pro Barman, enfim. Mas que passou muito batido, assim, pelos torcedores, né? Pela mídia também. Apesar que pela mídia a gente já não espera muita coisa, mas passou batido pelos torcedores. E eu achei isso muito, muito foda. Eu acho que o Alisson, ele foi muito bem, ele manda bem nas preleções, mas nessa frase especificamente, num jogo que era
depois do afastamento do Borman, ele mandou muito bem. Quem quer ajudar tá aqui. Eu acho que essa frase, assim, ela vai, na minha visão, ser um dos momentos de 2023, assim, porque o Santos, convenhamos, não vai brigar por títulos, não vai brigar por Copa do Brasil, não vai brigar pela Sul-Americana. O brasileiro é a única coisa que a gente tem de ir mais ou menos. Então essa frase vai ser um grande momento do Alisson, né? Eu não me lembro de uma frase tão impactante assim nos outros jogos, né? Mas eu acho que essa é a grande chave depois dessa polêmica, né? Ó, quem quer ajudar tá aqui. E é pra ajudar, e é pra correr. E o Alisson mandou muito bem nessa frase, né? Nessa pré-eleição aí. O Alisson foi sensacional. Ele, nesse sentido, talvez seja o melhor jogador do mundo. Mesmo que com a bola no pé não seja tanto. Eu até torço para que o Alisson entre mais no lugar do Camacho, por exemplo, né? Eu acho que o Camacho já não tem tanta condição assim. Mesmo o Camacho ainda ofertando um passe melhor, eu acho que em determinados momentos dá para você abrir mão desse passe melhor do Camacho para você colocar o Alisson, né? E o Alisson não seria meu titular, tá? Ele seria, sei lá, o quarto reserva. Para mim, Dodi, Fernandes e Sandri tá muito à frente do Alisson. Mas é inegável que o Alisson tem momentos muito bons no vestiário e tem jogos que você vai precisar de um cara como o Alisson, né? Esse é o principal ponto. Tem jogos que um cara como o Alisson é necessário e o Alisson se faz necessário no vestiário. Fui contra a contratação pela questão técnica, mas se a gente for levar isso pro vestiário, sem dúvida, é um grande acerto, né? E aí ele acaba contagiando, né? Fazendo com que os torcedores incorporem mais o jogador incorpore mais o clube. E aí a gente vê situações como a do final do jogo, né, contra o Vasco, que a gente vê os torcedores pulando ali junto com a torcida visitante, que é a do Santos, né, claro, que a torcida viaja para ver esse time jogar, né, muita gente viaja para ver jogar em casa, inclusive. Então, assim, é muito legal que os jogadores comecem a ter essa consciência, comecem a vibrar junto com a torcida, que é uma torcida que merece, uma torcida que está muito machucada, uma torcida que abraçou muito a gestão Rueda, né, no sentido de confiar que no próximo ano vai ser melhor. E a gente confiou em 2021, confiou em 2022. Estamos tentando confiar em 2023, mesmo que esteja bem difícil a situação. Agora, claro, com as vitórias vai amenizando um pouco esse caos, mas a gente sempre espera um ano seguinte melhor e ele ainda não veio. E são anos que estão longe da tradição aí do Santos, para ficar no mínimo aí desde 2020 da final da Libertadores, né? Foi em 2021 a final, né? Mas da Libertadores de 2020. E aí desde então o Santos teve anos que nem se comparam assim à sua magnitude histórica, né? E de novo, muito legal ver isso, muito legal ver os jogadores tendo noção de onde estão, né? Uma outra coisa muito legal também que já não é especificamente desse jogo, né? Mas vem de jogos recentes, como as reservas têm entrado bem, né? Por exemplo, o Joaquim entrou no lugar do Borman numa emergência, né? De ter que ser afastado. E o Joaquim vem dando conta do recado. E o Joaquim, que já, quando entrou, ele já deu conta do recado, né? Ele já mostrou que era um bom zagueiro. Aí teve a infelicidade de se machucar, mas entrou e manteve o padrão de boas atuações, né? Aí você tem o Inocêncio, que depois de uma lesão do Felipe Jonathan teve que entrar. O João Lucas ainda estava machucado. Vem atuando bem, embora, de novo, eu seja um pouco crítico da parte técnica do Inocêncio, mas a noção de ser um lateral ele tem. Ele tem a cabeça de um lateral, mas talvez não tenha os pés. Mas a noção ele tem e ele entrou bem, né? Hoje, sem dúvida, titular, né? Sem dúvida. Ele pode escolher a lateral que ele quiser jogar. Você tem o Braga, que é reserva, entrou bem no lugar do Mendonça. Você tem o Ângelo, que entrou bem, também é reserva. O David, que entrou bem, também reserva. Talvez acabe nos iludindo em questão de elenco, né? Mas a gente tem que ser bem realista que o elenco é curto, não é qualificado. Mas é legal você ver que algumas peças do banco correspondem minimamente, né? Correspondem minimamente para a sequência do ano, né? Que vai ser bem puxado. Inclusive nesse meio de semana, né? Na quarta-feira, já tem Bahia pela Copa do Brasil e tem um clássico contra o Palmeiras no sábado. Então, assim, seria muito importante que esse elenco
desse uma resposta já nesse jogo contra o Bahia, né? Mostrasse que as peças que vão entrar no decorrer do jogo vão suprir a necessidade de passar dessa fase, pelo menos da Copa do Brasil, ainda que uma queda talvez não fosse tão ruim, pensando em mais tempo de treinamentos, para focar no brasileiro, que é onde há a chance real de cair, chance real de baixamento, e a gente precisa focar no brasileiro. Até vou dar um grande spoiler do pré-jogo e do que vai ser o jogo. Vai ser o Santos em 15 minutos tentando fazer um placar de 2-0 ou 3, para que já no final do primeiro tempo ou no segundo tempo já descanse os principais jogadores ali, do Lima, Todi, de repente, David até, né, entrar de repente o Mezenga, enfim. A gente vai ter provavelmente um Santos amassando aí nos 15 minutos iniciais para depois realizar essa troca. E aí a gente vai ver realmente, de fato, um elenco à prova, né? Porque eu acho que o Odair tem que priorizar o brasileiro, tá? Acima das duas Copas. O Odair tem que priorizar o brasileiro, que é onde há a chance de rebaixamento. Não podemos nos iludir ainda com essas duas vitórias. Temos que ter pé no chão, né? Principalmente nesses momentos de euforia, com o elenco, com as vitórias, manter os pés no chão e focar nos 45 pontos. Faltam 35. O Santos está caminhando bem para que cumpra essa meta sem sustos, mas ela ainda existe, ela ainda tem que ser batida. E para terminar o vídeo, a gente vai falar do Soteldo, né? O Soteldo vai ser julgado, né? Aí tem chance de pegar 18 jogos de suspensão. Nunca é isso, tá? Nunca é isso. Pode haver uma coisa mais exagerada aí de 4 a 5 jogos, pelo que ele ainda falou lá na expulsão contra o Grêmio. Eu acho que vai pegar de 3 a 4, tá? Mas pode ser que pegue menos, pode ser que doe uma cesta básica e faça um jogo, doe, sei lá quantas cestas, pegue 2. A gente nunca sabe, a gente nunca tem não existe uma tabela, né, para essas coisas, né? Ofendeu o juiz, tantos jogos. A gente nunca tem essa noção, é meio aleatório, né, as coisas que acontecem quando se trata de STJD. Fato é que o Soteldo deve pegar algum joguinho de suspensão aí, vai ficar fora de alguns jogos. Lado bom, vai ser preservado. Lado ruim, que a gente perde tecnicamente. Ele até citou numa live que ele imaginava voltar contra o Palmeiras, né? Se esse julgamento acontecer e já valer para esse jogo contra o Palmeiras, já não vai estar presente, ou muito provavelmente vai tentar entrar com uma liminar para poder jogar, enfim. Muitos desdobramentos que podem haver no caso do Soteldo. Mas o vídeo de hoje é curtinho, tá, galera? O vídeo de hoje, só pra gente comentar, fazer essa extensão do pós-jogo contra o Vasco e dar uma pincelada na situação do Soteldo. Você que tá chegando aqui agora, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, tamo junto, Santista, é nóis.